Vai fazer 9 anos que eu tô morando na Inglaterra. Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre algumas coisas que mudaram durante esse tempo, assim, pra mim. Eu acredito que todo mundo que se muda pra outro país sofre uma mudança em alguma área ou até todas as áreas da vida, em várias coisas, enfim. Não tem como você mudar pra outro país e não mudar absolutamente nada. A número 1, você aprende a fazer coisas sozinha. Então essa foi a primeira mudança que aconteceu na minha vida, grande mudança, né? Porque assim que você chega aqui, você já tem que se virar sozinha. Muitas vezes as pessoas que vêm, elas não têm apoio de ninguém. Elas não têm amizade, não tem ninguém, sabe? E demora um tempo pra você criar um círculo de amizade e ter gente assim pra lhe dar suporte e lhe apoiar. Ou seja, tudo que você for fazer no início vai ser só você, entendeu? Então se você quiser um documento, se você quiser ir pra um médico, se você quiser ir no mercado, qualquer coisa, tudo você vai ter que fazer sozinha. E pra mim essa foi a grande mudança, a primeira grande mudança, porque eu não era acostumada a fazer coisas sozinha no Brasil. Eu sempre tinha alguém, sempre tive alguém pra fazer comigo. Então, essa foi, tipo, um divisor de águas na minha vida. E eu sou muito grata, né, por isso ter acontecido. Porque hoje em dia eu faço coisas que eu jamais pensei que eu faria, sabe? E é por causa disso que eu aprendi a fazer muita coisa só. Hoje em dia eu não tenho mais medo, vergonha, eu vou lá e faço sozinha mesmo. Logicamente que, né, que eu também gosto de fazer coisas com as outras pessoas do meu lado, me dando aquele suporte, mas eu não me importo mais de fazer nada sozinha. Eu até gosto. Número 2, você percebe que morar fora não é férias. Isso aqui acontece com muita gente, né? Muita gente, na verdade, compara o Brasil com outro país, quando tá de férias. Vem passar 2 férias na Europa, vem passar 2 férias nos Estados Unidos. Aí fica comparando, mas tudo na Europa é melhor, tudo nos Estados Unidos é melhor. Olha, aqui a vida é muito melhor. Mas você tá comparando uma vida de férias com a vida real, né? É a mesma coisa quando, tipo, meu marido, quando ele vai pro Brasil, ele é inglês. Ele acha a vida maravilhosa lá, porque ele tá de férias. E quando você se muda, quando você vai viver a realidade daquele país, é que você vê, né, que a vida não é férias. Todo mundo tem boleto pra pagar, todo mundo tem problema, tem burocracia, tem seus problemas. Não existe aquela vida perfeita que você acha que existe nas férias, entendeu? E essa é uma grande mudança também que acontece quando você muda para outro país, você vai vendo, você vai passando os meses e você vai vendo que a vida fora não é férias, e às vezes é até mais difícil, porque tipo, você tá se adaptando a tudo, você tá fazendo as coisas sozinha, você não tem suporte, você não tem um histórico aqui, você, tipo, gente, a vida de imigrante não é fácil. Não é fácil mesmo. Então, você vê que morar não é férias, ok? Número 3. Você começa a valorizar coisas que achava normal no Brasil. Essa aqui... Ai, gente, por exemplo, eu sou do Nordeste, né? Na cidade que eu moro, não existe inverno. Não existe inverno. O ano inteiro é sol, sabe? Vai ter dias de chuva, logicamente, mas enfim, não tem inverno como tem aqui. E já houve épocas da minha vida que eu não gostava do sol, porque praticamente todo dia eu tinha sol, um sol muito forte, né? E eu ficava, ai meu Deus, sol, que sol quente, que sol quente, que só isso. E depois que eu vim morar aqui, principalmente porque eu moro em um país que tem um inverno, né, que é longo, eu comecei a valorizar o sol. E tipo, o inverno daqui ele é longo e ele é escuro. Não quer dizer que todos os dias é escuro, todos os dias, sabe? É muito frio. Tem dias de sol no inverno também. Só que o inverno, só dele existir, você sabe que o seu dia vai ser menor. Por exemplo, 7h30 da manhã no inverno ainda tá meio escuro. Aí, às vezes, 3h30, 4 horas da tarde já tá escuro de novo. Então, o seu dia ele fica bem pequenininho. E se tiver nublado, você passa o dia todinho naquele cinza, sabe? E aqui, às vezes, passa a semana inteira desse jeito. Você acorda, cinza, aí vai dormir cinza. E isso afeta muito a sua vida, pelo menos a minha. E muita gente que eu conheço afeta, sabe? Porque o sol ele é importante, gente, não adianta. Quando a gente chega no verão aqui, você percebe as pessoas, elas estão saindo mais de casa, elas estão mais felizes, estão mais gentis, falando, sabe, conversando. Você vê que o sol, sabe, ele tem o seu papel ali na saúde mental das pessoas. E, por exemplo, quando tem sol,
Quando chega no verão aqui, eu quero fazer tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu quero correr, sair assim, fazendo tudo. É tanto que quando tem um dia de sol, se eu não sair de casa, eu fico me sentindo culpada. Porque eu sei que quando chegar no inverno, eu vou sentir falta daquele dia que eu não aproveitei. Tá entendendo? Então, assim, eu aprendi a valorizar muito dias de sol aqui, morando aqui. Por causa da Inglaterra. Número 4. Esse aqui é muito sobre mim, né? Eu aprendi a cuidar melhor do meio ambiente aqui na Inglaterra. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de cuidar do meio ambiente, mas tinha coisas que eu nem percebia, sabe, que eu fazia. E eu só vim aprender aqui, né? Porque eu entendi a realidade daqui e eu entendi o porquê que eles fazem as coisas do jeito que fazem aqui. Por exemplo, na cidade que eu moro não tem... o lixo é todo misturado. Você não precisa separar garrafa, vidro, papelão e etc. E aqui é tudo separadinho. Aqui você bota garrafa, vidro e tipo, o lixo vem, né? E eles pegam as coisinhas diferentes pra reciclar e tal. E como não era parte da minha vida no Brasil, eu não achava que era importante. Porque eu ficava pensando, mas isso é o que todo mundo faz aqui, sabe? E eu não tinha noção do quanto de lixo que o mundo inteiro produz, né? E se não reciclar, eu não sei, vai botar onde esse tanto de lixo, sabe? Aí isso foi uma luzinha que acendeu na minha cabeça quando eu vim morar aqui. Eu fiquei pensando, meu Deus, realmente é muito, muito lixo. Se nada for reciclado e tudo é produzido diariamente, muito, 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 onde é que a gente vai parar, né? Então, assim, eu fiquei muito atenta às coisas relacionadas ao meio ambiente quando eu vim morar aqui. Por causa disso, outra coisa que eu acho interessante também aqui no mercado, eles não dão sacola de plástico pra você. Lá na minha cidade, você vai no mercado, eles dão aquela sacolinha, vê a fuleira, várias, a pessoa bota uma dentro da outra, você sai de lá com uns 30 sacolas, cada pessoa. Agora imagina, cada pessoa 30 sacolas todo dia, aquele todo dia se repetindo, essas sacolas vão parar onde? Entendeu? Aí aqui... eles não dão sacola no mercado, você tem que levar a sua sacola, ou se você quiser, você pode comprar lá. Como é comprada e não é super barato, tipo é 40 centavos a sacola, geralmente você guarda a sua sacola e você fica levando, né, aquela sacola, você fica levando. E a sacola daqui é muito mais forte e muitas vezes a sacola também é reciclável. Então, se a sua torar, você pode levar lá e eles vão reciclar pra você e eles lhe dão uma nova sem custo nenhum. Então, eu gosto dessa parte daqui, sabe? E quando eu vou no Brasil agora, que eu vou no mercado lá, eu prefiro trazer tudo na mão do que pegar as sacolas, porque eu tô com esse pensamento, sabe? Do meu ambiente. Eu fico com esse pensamento e foi graças a morar aqui, sabe? Que eu mudei isso e que eu comecei a pensar mais sobre essa história do meio ambiente. Vamos lá. Número 5. Você fica muito mais independente depois que você mora em outro país. Muitas vezes, né, não vai ter ajuda financeira de ninguém, não vai ter ajuda de praticamente nada. Então você tem que se tornar independente, sabe? Você tem que se forçar a ser independente. Porque ninguém vai chegar te dando dinheiro ou te dando um lugar para dormir ou sei lá, qualquer coisa que você precisar. O mundo fora do país que você tá, né? Um lugar que você não conhece muita gente, é o mundo real. As pessoas, elas não estão confiando, sabe? Elas não vão lhe emprestar dinheiro. Você pode até encontrar uma pessoa que, tipo, lhe ajude de alguma forma, mas, enfim, a maioria das pessoas, elas têm que se virar mesmo, sabe? Tem que ficar independente, ir atrás de trabalho e, tipo, se virar. Ser independente. E é uma coisa que eu acredito que muitos imigrantes, eles aprendem, né? Assim que vem morar em outro país, a ser independente, não depender de ninguém pra fazer as coisas e pra viver. Número 6. Você percebe que todo país tem defeito. Rapaz. Você acha aí que só o Brasil que tem defeito? Não, mas quando você vai para outro país, você vê que o outro país também tem os seus defeitos. Tem as qualidades e tem os defeitos. Em todos os lugares. Até os países mais top da galáxia. Tipo... Sabe? Gente, sempre vai ter alguma coisa. Sempre vai ter algum problema. Pode ser em qualquer área vai surgir,
entendeu? Você vai perceber, depois que você tá morando no país, qual é o defeito daquele país, por exemplo, entendeu? Então, nenhum lugar do mundo é perfeito. Eu vou dizer logo isso aqui pra vocês, você não precisa nem mudar para outro país pra descobrir isso, tá? Nenhum lugar do mundo é perfeito, gente. Todo canto tem seus problemas. Número 7. Você aprende a viver com outras culturas e entende que a sua não é necessariamente a certa. Eu moro em Londres, né? Londres é lotado de gente de todo o mundo. Todos os países que você imaginar, religiões diferentes. E quando você vem de uma cidade que, tipo, é muito conservadora, você começa a quebrar várias paredes, que, tipo, a sua realidade não é a realidade de todo mundo. O que você acredita não é o que todo mundo acredita. E daí você vê que, tipo, gente, o mundo tem de tudo, entendeu? O mundo tem todas as culturas, o mundo tem várias religiões. E não é porque você acredita tanto que aquela sua é a certa que é a certa. Na cabeça daquela outra pessoa, a dela é a certa. Mas depois que você muda pra um país e você vê que aquelas pessoas elas vivem completamente diferente de você tipo, sabe? Sua cabeça ela abre mais, a mente fica muito mais aberta. E você aprende a conviver com pessoas de todos os tipos. E pra mim agora isso me ajuda até com a vida, sabe? Eu sei que tem gente com personalidades diferentes, eu sei que tem gente, enfim, muita gente diferente. E aprendi a conviver com várias outras pessoas por causa disso. 8. Você descobre quem você é longe da sua zona de conforto. Muitas coisas que a gente acredita sobre a gente, elas só existem porque um dia a gente mostrou aquilo de alguma forma e as pessoas acreditaram que aquilo era você. E daí você fica repetindo. Você viu, né, que aquelas pessoas, elas gostam daquela parte de você e você fica repetindo aquilo, porque aquilo ali você quer que se torne parte da sua identidade, né? Mas depois que você vai para outro país, você vê que você pode começar do zero. Você pode fazer o que você quiser. Então, o que você era, sabe, não precisa existir nessa outra realidade. Você pode criar coisa completamente nova. Você pode ser outra pessoa se você quiser. Entendeu? E como você tem essa liberdade, você começa a ser muito mais você, a fazer realmente as coisas que você gosta, as coisas que lhe agradam, sabe? As coisas que lhe fazem feliz. E eu acho isso incrível, sabe? De você ir para outro país, porque você pode ser você, entendeu? Pode ser você do jeito que você quiser, mudar. As pessoas elas não conhecem o que você foi antes, então você pode começar realmente do zero. 9. Você percebe que o dinheiro ele compra coisas diferentes, dependendo do país. Então tem gente que fica falando, mas é muito mais barato comprar um iPhone fora, comprar eletrônicos fora, comprar um sapato fora, comprar isso fora. Mas aqui também existem as coisas caras de comprar e eu acho que são coisas até mais importantes. Tipo, comprar um imóvel aqui não é tão fácil quanto comprar no Brasil. No Brasil é muito mais fácil. Aqui, gente, é uma função comprar um imóvel. Eu não vou entrar em detalhes sobre como é comprar um imóvel aqui, mas você tem problema para achar um imóvel, porque aqui não tem muitos. Você tem problema para conseguir a entrada, né? Que tem que ser muito mais alta do que no Brasil. Financiamento aqui é complicado também para você conseguir. E os preços, né? Tipo, os preços daqui são descomunais de caros. Principalmente na área que eu moro, em Londres. Gente, você comprar... Chega a dar pena, sabe? De você dar uma fortuna e uma coisa que, tipo, um apartamento que às vezes tem 40, 50 anos de idade, sabe? Que não é nem moderno, sabe? Aí, enfim, essas coisas. Outra coisa que é cara aqui, serviço. Então, se você tem lá, se você vai direto na manicure, se você vai direto no salão, se você tem direto no diarista, isso aqui tudo é mais caro. Então, vai aprender a fazer tudo só, tá? Você vai aprender, porque senão, meu filho, você vai gastar seu dinheiro todo só com serviço. Frutas tropicais, se você gosta de frutas tropicais, aqui é bem mais caro.
Existem outras frutas, né, que você pode comprar, que são mais naturais dessa área, mas, enfim, as frutas tropicais, elas são caras. Manga, melão, melancia, tudo isso é muito mais caro do que no Brasil. E alguns restaurantes também, tá? Tipo, você não consegue mais ir pra um restaurante aqui e gastar pouquinho, sabe? E no Brasil você tem aqueles lugares, rodízio, né? Tem esse self-service que sai bem mais em conta. Aqui não tem muito isso, ou seja, é mais caro. Então assim, gente, não fica pensando que tudo no Brasil é mais caro, não, porque, sabe, é um balanço. Tem coisa cara aqui, tem coisa cara no Brasil, tem coisa barata aqui, tem coisa barata no Brasil. Mas enfim, se você aprende quando você muda para outro país e você vê a realidade do outro país, né, diariamente. E o último, número 10, você aprende que você pode ter mais de um lar, então. No começo você se sente muito brasileiro, mas com o tempo você vai adquirindo algumas características do lugar que você está morando. E depois de um tempo, depois de alguns anos, você fica tão dividida que, tipo, não tem como você separar, sabe? Mas você é dos dois lugares. Você aprendeu a viver em dois lugares. E isso é uma mudança que vai lhe acompanhar para sempre. Você vai ter sempre aquela experiência de quando você morou fora. E você vai ser moldado por aquilo. Então, mesmo que você volte pro Brasil, mesmo que você fique aqui para sempre, você sempre vai ter aquela... Vai ser metade Brasil, metade o país que você está morando. No meu caso, Inglaterra, né? Eu não tenho mais como separar. Por mais que eu queira, sabe? Não tem como você separar. É aquela coisa que é irreversível na sua vida. Se você for morar em outro país, você jamais vai ser a mesma pessoa que você era antes de mudar. E é isso, sabe? A lista de hoje das coisas que eu acredito que as mais importantes, assim, que mudaram, né, na minha vida desde que eu mudei pra Inglaterra e que, tipo, trouxe benefícios pra mim de alguma forma, e são coisas que eu acredito que quase todo mundo passa também quando se muda. E se você pensa em se mudar, se você pensa em, sei lá, ter essa experiência na sua vida, saiba que esse tipo de coisa é o tipo de coisa que você vai ter, assim, de mudança, sabe? Dentre essas, várias outras também, porque todo mundo tem uma experiência diferente, né? Mas se for algo que você realmente quer fazer, vai e faça. Eu acho que vale muito a pena. Eu acho que é uma experiência, assim, que é transformadora. E eu amo que eu tive a oportunidade e tenho a oportunidade de morar em outro país. E eu vejo vocês na próxima. Tchau!